Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Pastor Josmar para a leitura do texto bíblico. Convido o vereador Ivan Batista para secretariar os trabalhos. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Amém. Passa a palavra ao secretário Ivan Batista para a leitura do expediente. Atas das sessões ordinárias realizadas em 18, 19 e 20 de novembro de 2015. Projeto de Lei 463 de 2015, da autoria da vereadora Ivonete Ludgério, que concede título de cidadania campinense ao senhor Dagoberto Genésio da Silva. Projeto de Lei 464 de 2015, da autoria da vereadora Ivonete Ludgério, que concede título de cidadania campinense ao senhor Erasmo Rafael da Costa. Projeto de Lei 465 de 2015, da autoria do vereador Vaninho Aragão, que denomina de Cleantes Tarrá Guedes, uma das novas ruas de nossa cidade. Projeto de Lei, projeto 466, de autoria do vereador Alexandre Sindicato, que concede título de cidadania campinense ao professor Dr. Janiro Costa Rego. Projeto de Lei 467 de 2015, de autoria do vereador Antônio Nelson Pimentel Filho, que modifica a Lei Municipal 5.976, 16 de abril de 2015. É só o senhor, presidente. Arquivo seu expediente. Abrindo um pequeno expediente, pela inscrição, o vereador Olimpo Oliveira. Senhor presidente, vereadores Ivan Batista, pastor Josimar, vereador Buchada, vereador professor Miguel Rodrigues e vereador Anderson Maia, os vereadores que se fazem presente a esse instante na sessão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer o registro, porque alguns dos vereadores não estavam aqui, mas mesmo assim nós tivemos uma participação muito efetiva na audiência pública que nós promovemos na manhã de ontem para debater o relatório do Fórum Permanente da Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Fórum da Acessibilidade, que é um fórum que foi estimulada a criação por mim e pelo vereador Rodrigo Ramos, e que funciona nesta casa. E nós tivemos uma audiência pública bem significativa, uma audiência pública bem participativa. E colocamos as pautas que nós temos defendido ao longo do tempo. E ontem, lendo os relatórios para me preparar para essa audiência pública, eu me deparei com um ofício número 015, do dia 21 de março de 2007, que eu recebi da STTP, assinado pela gerente de transportes Marília Cavalcante Santiago. E este ofício ele veio em resposta a um pedido de informação de nossa autoria, procurando saber qual era o contingente de pessoas beneficiadas com o direito à gratuidade
no transporte coletivo em Campina Grande. Ela nos informava, naquela época, que nós tínhamos 3.862 cadastrados no passe livre. Ao longo do tempo, esse número foi caindo. E hoje, segundo a própria STTP, nós temos 1.772. Quer dizer, nós tivemos mais de 2.000 cortes do direito à gratuidade no transporte coletivo em Campina Grande. Cortes de pessoas deficientes, de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí eu fico me perguntando, porque o discurso que nós escutamos dos empresários do transporte coletivo de Campina Grande, e é uma verdade, é que essas gratuidades, elas são subsidiadas por nós outros, os contribuintes, os usuários do transporte coletivo, não beneficiados do direito à gratuidade. Por isso, Robson, vez por outra, quando tem um aumento da passagem, se faz aquela planilha, e dentro desta planilha está justamente o cálculo decorrente desse número de pessoas que são beneficiários dessa gratuidade. O que me causa espécie é que, por exemplo, este ano, só no ano de 2015, no último recadastramento, mais de 1.000 pessoas foram cortadas. E ontem eu exibi aqui a fotografia, e se o menino ali do computador ainda estiver no ponto, até o final da minha fala, a fotografia de um cidadão sem um dos braços. Esse rapaz, ele foi cortado do direito à gratuidade. Ele é deficiente para viajar o estado todo, ele é deficiente para viajar o Brasil todo, mas para andar na cidade que ele mora, ele não é deficiente. Esse cidadão, pois bem, obrigado. Ontem ele veio aqui reclamar, não só ele, mas outras pessoas com deficiência mental, também cortados de igual sorte, ou da má sorte, pessoas com deficiência, como, por exemplo, os autistas. Mas nós temos uma lei que eu tive o prazer de revogá-la, a Lei 1.636 de 87, que foi revogada pela lei de nossa autoria 5.268, de 15 de dezembro de 2012. A lei de 1987 diz que para você ter direito à gratuidade do transporte coletivo em Campina Grande, você tem que comprovar que tem dificuldade de locomoção. Não basta só ser deficiente. É um deficiente, sim, mas aquele deficiente que tem dificuldade de locomoção comprovada, o que é uma aberração, porque toda a legislação federal não coloca essa condição. E aqui a STTP teima em continuar colocando em uso uma lei que foi revogada no ano de 2012. Uma lei perniciosa, uma lei trágica, uma lei malvada para a pessoa com deficiência, porém, muito boa para o empresário. Excelente. E nós ontem colocávamos isso diante dos olhos da atenção do atual superintendente da STTP, mas sem o temor também de falar como a gente faz política com transparência e com coerência diante do senhor representante dos empresários do transporte coletivo. Ninguém aqui está contra empresário, claro que não, ninguém está querendo a quebradeira do sistema de transporte coletivo. Agora, a gente não pode assistir silentemente um enxugamento perverso, a exclusão da gratuidade de mais de 2.000 pessoas que têm o direito, sim, que a lei diz que tem direito, e que estão sendo excluídas sem nenhuma motivação, e o que é pior, sem qualquer reflexo para baixar o preço da passagem.
é utilizado como pretexto, como desculpa para o aumento da passagem, mas na hora que você descredencia mais de 2.000 pessoas, isso não tem qualquer impacto para menor da passagem de ônibus. E isso tem que ser corrigido. Eu já procurei a STTP, não tive sucesso, já provoquei o Ministério Público e estou esperando que o doutor Antônio Barroso Neto, que é o promotor de justiça da defesa do direito do cidadão, nos chame para que nós possamos participar da audiência e tentar uma resolução pacífica deste conflito. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Olímpio Oliveira. Ainda, antes de chamar o vereador Miguel Rodrigues, eu só queria fazer uma correção na minha fala de ontem. Várias pessoas me telefonaram depois que eu citei aqui o caso de que, numa defesa que eu fiz, contrariando o vereador João Dantas sobre a questão do TCM, eu falei aqui que nenhuma das contas do ex-prefeito veneziano Vital do Rei tenham sido julgadas. Não querendo atingir o ex-prefeito, nada, só querendo demonstrar a morosidade e a demora para o julgamento das contas perante o TCE. Sendo que muitos ex-assessores do prefeito me ligou, dizendo que várias das contas dele já foram julgadas sim, com certeza até 2007, e várias sem ressalvas. Então, meu posicionamento não era falar das contas do prefeito veneziano, era que um órgão auxiliar, sem gerar despesas extras ao governo do Estado, nem à Assembleia, como já está até repercutindo hoje na coluna de Helena Guimarães, que pela própria lei de responsabilidade fiscal, 0,9% do orçamento seria destinado ao TCE e 0,4% ao TCM. E esse dinheiro foi incorporado pelo TCE, já tendo até decisões do juiz Aloysio Bezerra, mandando fazer até a devolução desse dinheiro desde o ano de 2008, que o TCE está recebendo ilegalmente. Minha questão foi dizer que um órgão auxiliar ia só ajudar o controle dos gastos públicos, ia só ajudar 10 bilhões de reais que é gasto anualmente pelos 223 municípios. Nada contra. Pronto, confirmado. Eu usei dessa palavra ontem porque nesta casa só foi recebido as contas já até 2008 e aprovadas com ressalva seguindo os próprios secretários do ex-prefeito veneziano. E então, já que tem até para o próprio veneziano, seria bom que o resto dessas contas fossem julgadas, porque se ele foi aprovadas com ressalva até 2008, todas elas seriam, deduz que seriam também, e melhoraria até a sua postulação para uma eleição vindoura. Então, a questão não era falar de nenhuma ex-prefeito, ex-gestor, e sim falar que o TCE demora muito para julgar as contas, o que deixa a população, em outras eleições vindouras, sem saber se aquele gestor anterior foi um bom gestor ou não, que eu acho que as contas têm que ser aprovadas no ano subsequente para dar condições do eleitor saber, ou até da população saber se o seu dinheiro está sendo bem gasto. Só deixando esclarecimento, então convido ainda pelo pequeno expediente o vereador Miguel Rodrigues. Senhor presidente Murilo Galdino, colegas vereadores, imprensa aqui presente, empresários e representantes de postos de combustível aqui presentes, assessores desta casa, minhas senhoras e meus senhores, eu venho nesta tribuna inspirado pelo discurso do colega Olímpio Oliveira, como membro da bancada governista e com uma visão diferente de alguns parlamentares, eu vejo esta casa como um instrumento representativo do povo, da sociedade civil. Então, vim parabenizar o colega vereador Olímpio pela brilhante propositura que proporcionou uma audiência pública ontem nesta casa com as pessoas com deficiência. Uma audiência produtiva, com a participação de vários segmentos da sociedade e numa demonstração de se construir, doutor Olímpio,
à sua audiência uma sociedade inclusiva. A colaboração que Vossa Excelência está dando à Campina Grande é no sentido de diminuir as diferenças, as desigualdades sociais entre os membros dessa sociedade. Então, parabenizo Vossa Excelência por defender uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Vossa Excelência é um vereador que representa aqui os interesses da sociedade campinense e os interesses da oposição nesta casa, mas de forma suprapartidária, com uma visão diferente. Eu reconheço a importância do trabalho de Vossa Excelência nesta casa e, mais uma vez, ratifico a importância de sua audiência pública ontem. E dizer que hoje nós estaremos realizando nesta casa outra audiência pública para discutirmos os preços dos combustíveis no município de Campina Grande. Já se encontram nessa casa alguns empresários, representantes do segmento, algumas pessoas interessadas no assunto, e esta casa está realmente exercendo o seu papel como instrumento da sociedade civil. Agradeço ao presidente Murilo Galdino, aos colegas pela atenção e vamos aqui discutirmos essa temática que já provoca reflexão nos consumidores de combustível de Campina Grande. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel Rodrigues. Não tendo mais inscritos no pequeno expediente, abrindo o pequeno expediente, eu estava inscrito, mas como já estava na presidência, já usei a palavra para explicar esse tema que eu já passei. Encerrando para o grande expediente, abrindo a ordem do requerimentos. Nós não temos quórum suficiente para a leitura de requerimentos, temos que ter 12 vereadores, temos apenas 5, 6, 7, 8 vereadores. Infelizmente, encerrando a presente sessão e logo mais às 10 e pouquinho abriremos a audiência pública sobre a questão dos preços dos combustíveis. Muito obrigado a todos.